Olá, meus amados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, que nesse dia o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você tem apresentado a Deus em oração. Creia que a seu tempo Deus te abençoará. Amém? Nesse dia eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 4 e o versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Meus amados irmãos, esta é uma palavra bastante conhecida, mas que chama a nossa atenção, porque fala de uma palavra chamada incredulidade. A incredulidade, ela é um sentimento que ela tira a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A incredulidade faz com que nós não acreditamos nas promessas de Deus, porque nós entendemos, irmãos, que quando Deus faz uma promessa para nós, existe o tempo determinado para que ela venha se cumprir. E muitas das vezes, por causa da circunstância, por causa do momento que às vezes não é favorável, a gente acha que Deus esqueceu da promessa, que Deus não vai realizar, que Deus não vai cumprir. E isso traz em nosso coração esse sentimento de incerteza, de dúvida, a chegar a um ponto que nós não acreditamos mais que aquela promessa que outra hora nos trouxe alegria, hoje ela nos traz tristeza. Por quê? Porque a gente vê as coisas e acha que nada vai acontecer. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé, ela vem de ouvir a sua palavra. Quando nós ficamos olhando para as circunstâncias, quando a gente olha para o momento, realmente a gente vai se deixar o nosso coração levado pelo momento da situação. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos dando estrutura para continuarmos crendo, para continuarmos confiando que estamos a cada dia perto da nossa vitória, da nossa promessa. Abraão, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. No decorrer dessa caminhada, no decorrer dessa trajetória, Deus abençoou ele grandemente, Deus enriqueceu ele, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, de Saraí para Sara, e Deus prometeu a ele um filho. Agora entenda uma coisa, ele já era um homem já de uma idade avançada. Sara, ela tinha o ventre fechado, ela não poderia gerar, mas mesmo assim Deus falou que iria dar a ele um filho. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, nós vemos que Deus gosta de trabalhar no campo do impossível. E aquilo que parece que não tem solução, é nesta área que o Senhor quer mostrar para mim e para você, que quando nós confiamos nele, quando nós entregamos tudo a ele, ele fará o demais para nós. Então Abraão, ele recebe esta promessa. O tempo vai passando, eles vão cada vez ficando mais velhos. Só que a Bíblia deixa claro, irmãos, que Abraão nunca duvidou daquilo que o Senhor falou a ele. E eu acho lindo, irmãos, porque chega um momento que ele está dentro da sua tenda, e ali ele está olhando, observando tudo aquilo que o Senhor já tinha feito a ele. E ele viu que ele era um homem muito rico, que Deus tinha prosperado ele demais, a chegar a um ponto que ele fala: mas Senhor, o Senhor me deu tanta coisa, tanta riqueza,
E para quem que eu vou deixar tudo isso? A não ser ao meu mordomo, a Damasceno Eliezer, que era um homem de confiança de Abraão. Quando Abraão está aqui fazendo esse levantamento das bênçãos que ele tem, da prosperidade que ele tinha, das riquezas que ele possuía, o Senhor visita a tenda. E o Senhor fala para Abraão: sai da sua tenda, Abraão. E a gente entende, irmãos, que quando nós estamos na tenda e a gente olha por debaixo da tenda, a gente é limitado, a gente só enxerga o teto da tenda. E o Senhor disse: sai da tenda, porque o que eu tenho para você vai muito além do que você está enxergando. E Abraão sai, e Deus fala para ele: você pode olhar para o céu, Abraão? Você pode contar as estrelas? E Abraão olha para aquele céu estrelado, e ele fala: Senhor, é impossível contar essas estrelas. Abraão, você olha, você está vendo a areia do mar? Estou vendo. Você pode contar para mim um grão da areia? Ele fala: é impossível. Aí vem Deus dizendo: assim será a sua descendência. O que Deus estava dizendo para ele: você não vai deixar a sua herança, você não vai deixar as suas riquezas para o mordomo, você vai deixar a sua riqueza, a sua herança para o teu filho, que você vai gerar com a tua esposa. Irmãos, isso é lindo quando a gente lê, isso é lindo quando a gente ouve, mas quando a gente coloca isso em prática, irmãos, a gente fica pensativo. Por quê? Porque quando a gente olha para nós mesmos e começamos a ver as rugas, o nosso corpo já envelhecendo, você vai olhar para tua mulher, já está uma senhora de idade, o ventre fechado, tudo está desfavorável para que o milagre venha acontecer. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, quem te prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem está no controle da minha vida e da sua vida é ele. E tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir. No livro do profeta Isaías diz que quando ele libera a sua palavra, ela é liberada para fazê-la cumpri-la, e ela não pode voltar vazia. Ela tem que fazer aquilo que lhe apraz. Ele disse para o profeta Jeremias: o que tu viste, Jeremias? Eu vejo uma árvore de aboboeira. Ele disse: veste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumpri-la. Irmãos, no livro de Números está escrito: ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Tudo que Deus fala, ele realiza. Por quê? Porque ele é fiel, e a fidelidade está na sua essência, está no seu caráter. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós muitas das vezes prometemos coisas para Deus e nós não cumprimos, mas tudo aquilo que o Senhor fala, ele é fiel. O que ele promete, ele é fiel para cumprir. Aí nós vemos, irmãos, que passa quantas gerações, quanto tempo vai se passando, e o apóstolo Paulo pega esta referência, ele vai escrever sobre a justificação da fé, e ele usa a ação de Abraão, ele usa a atitude de Abraão, para nós hoje termos o mesmo exemplo, de não murmurar, de não reclamar, de não deixar que a incredulidade domine o nosso coração, mas que nós possamos confiar plenamente naquilo que o Senhor tem falado para mim e para você. O tempo passa, irmãos. Abraão já está com uma idade de 99 anos e Sara está com 90 anos, irmãos. E a Bíblia diz que Deus visita Abraão e ele fala para Abraão: no ano que vem, no ano seguinte, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, você vai estar com o seu filho no seu colo. Quando Sara ouve essas palavras, ela dá aquele riso. Por que que ela ri? Eu entendo o sorriso dela, eu entendo o riso dela. Por quê? Porque ela está olhando para a sua circunstância, ela está olhando para o seu momento. Ela já era uma senhora velha, ela era uma senhora que tinha a madre fechada. Dentro do seu coração, ela fala: como que isso vai acontecer? O meu marido já é um senhor de idade, a gente já não namora mais. Como que isso vai fazer? Aí vem Deus e visita Sara naquela tenda e fala: ei, mulher,
por que tu ristes? Ela disse, não ri, Senhor. Riu. Porventura, haveria alguma coisa impossível a Deus? Aí vem Jesus no livro de Marcos, no capítulo 2, dizendo, tudo é possível aos que crê. Aí vem o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no livro de Romanos, no versículo 19 a seguir, dizendo que o que fortalecia a fé de Abraão a crer nas promessas do Senhor teu Deus era ele glorificar o nome do Senhor teu Deus. O que eu quero dizer para você neste dia, você que vai ouvir este áudio, este vídeo, eu não sei qual é a promessa que o Senhor te fez. Eu não sei quanto tempo você está esperando ou aguardando. Mas uma coisa eu quero pedir para você. Não murmure, não reclame, não retroceda, não critica, não empresta a tua boca para ficar criticando. Agora abra a tua boca, glorifica, exalta, canta louvores de agradecimento, por mais que ainda você não recebeu, por mais que ainda você não tomou posse, por mais que ainda as coisas não aconteceu, mas vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo o nome do Senhor, porque é no de repente, é quando você menos espera, o milagre vai chegar para a tua vida, aquilo que o Senhor falou com você vai acontecer e você vai cantar o hino da vitória. Não deixa que as incertezas, não deixa que a incredulidade, não deixe que palavras negativas venham abalar a tua fé. Mas confie, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Vamos fazer uma oração e nessa oração você vai trazer na sua memória aquilo que o Senhor falou com você, aquela promessa que você está aguardando, e você vai falar com o Senhor. Se você duvidou, se você teve alguma dúvida, alguma incerteza diante desta promessa, você vai pedir perdão para Deus. E a partir de agora você vai começar a adorar. A partir de agora você vai começar a glorificar. Porque eu creio que assim como Deus visitou Abraão e falou para ele que no ano seguinte ele teria o seu filho, assim Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Creia nesta palavra, porque Deus vai te honrar. Soberano e eterno Deus. Nesse momento eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã, que vai ver este vídeo, que vai ouvir este áudio, meu Pai. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor fez para eles, mas eu sei que o Senhor é fiel para cumprir todas elas. Se porventura ainda não aconteceu, Pai, e a dúvida, as incertezas chegou ao coração do meu irmão, chegou no meu coração, que nessa tarde o Senhor venha nos perdoar, que nesse momento o Senhor venha nos perdoar, Pai, e que o Senhor a partir de agora, Pai, possa estar trabalhando em nosso favor. Que a partir de agora o meu coração venha te adorar, venha te glorificar, venha te exaltar, Pai. Porque da mesma forma que o Senhor foi fiel com Abraão, da mesma forma que o Senhor realizou, meu Pai, o seu milagre que foi o seu filho Isaque, Pai. Assim também eu creio, Pai, que o Senhor estará chegando para trazer alegria para o meu irmão, para trazer alegria para a minha irmã, para que aquela promessa que o Senhor fez, Pai, venha se cumprir. E que o teu nome venha ser glorificado. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Deus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que esperam e por aqueles que confiam nele. Ele está trabalhando em nosso favor. E quando você menos esperar, o seu milagre vai chegar. O seu Isaque vai chegar. E ele vai trazer muito sorriso, muita alegria para o teu coração. Receba essa palavra. Fica com Deus. Um grande abraço do pastor João Pedro e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.